Opa, galera, vamos para mais um exercício aqui do canal. É exercício de Enem, prova de reaplicação 2021. E o que que nós temos, Vera? Bom, a senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos de 0 a 9. Ao inseri-la, um usuário se esqueceu dos dois últimos dígitos desses 8 da sequência, que formam essa senha. Lembrando somente que os dígitos são distintos, são diferentes, pode ser 3 e 3, 4 e 4. Digitando ao acaso dois dígitos esquecidos, a probabilidade dele acertar, de que o usuário acerte na senha na primeira, acertar essa senha na primeira tentativa é. Aí de um total de possibilidades, qual é então, a possibilidade dele acertar na primeira? Primeira coisa aqui, se a senha tem 8 dígitos, então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a gente quer saber, na primeira tentativa, qual é a probabilidade dele acertar esses dois últimos algarismos que faltam. Perfeito? Como ele fala aqui em distintos, por exemplo, se aqui for 8, aqui não pode ser 8, porque tem que ser diferentes. Lembrando que se é de 0 a 9 algarismos, então de 0 a 9 algarismos, isso aqui corresponde a um total de 10 algarismos. Ok? 10 algarismos. Então, a probabilidade, eu tenho 10 algarismos. Por exemplo, se ele acertar o 8 aqui na primeira, então eu vou ter 1 sobre 10 possibilidades. Só o que a gente tem aqui é multiplicação. É um problema que envolve multiplicação de probabilidades. Ou seja, num exercício, num problema, quando envolve dois ou mais eventos sucessivos, um, o segundo depende desse primeiro, o terceiro depende dos outros dois e assim por diante, nós temos o que nós chamamos de eventos sucessivos e aí tratado de probabilidade condicional. Por que condicional? Porque o segundo depende do primeiro, o terceiro depende do primeiro e do segundo. Né? Se Ricardo sentou numa posição e ele está sentado, o Pedro vai sentar na segunda, na terceira, então é isso que nós tratamos de eventos sucessivos, dois ou mais eventos sucessivos. Então aqui é o seguinte, probabilidade, saiu feio, né? Saiu feio esse seu algarismo aí, que horrível. Tá feio, arruma aí, porque não, né? Deixar assim não é legal. Então a probabilidade disso acontecer é o seguinte: a posição número 7, né, ele vai ter uma possibilidade para 10. Vai ter, na primeira tentativa dele acertar esse sétimo algarismo, que pode ser qualquer algarismo aqui, que não pode ser, são iguais esses dois, é de uma chance sobre 10. Ok? Quando ele vai para o segundo algarismo, ele não vai ter mais 10. Ele vai ter 1 sobre 9. Um algarismo sobre os 9. Só que isso é produto, é multiplicação de probabilidade. Por isso que eventos sucessivos. 1 vezes 1 é 1 e 10 vezes 9 é 90. Ou seja, qual é a probabilidade da primeira tentativa, uma senha de 8 dígitos, ele esquecer os dois últimos e acertar na primeira tentativa? É de 1 para 90. Ou seja, ele tem 90 possibilidades e dessas 90 ele acertar uma. É muita coisa, certo? É muita sorte, é sorte. Então aqui vai, né, do item B, quer dizer, resposta B, né, item B, alternativa B. Tá ok? Tá certo? Era. Poderia trabalhar de outra maneira, podia voltar em análise combinatória e trabalhar com arranjo. Poderia, mas não há necessidade, também daria certo.
Tá? Análise combinatória, está envolvendo arranjo, está fatorial, você poderia. Então, nós trabalhamos com possibilidades, probabilidade, poderia ser lá no princípio fundamental da contagem, né? Para fazer algum cálculo, tá certo? E o que a gente fez então foi multiplicação de probabilidade, porque há uma sucessão de eventos. Há uma dependência, é uma probabilidade condicional. Tá certo? Então, aquele abraço e foco nos estudos.